Alô, estudante! Hoje nós começaremos aqui com vocês transmitindo o programa Eureka. O Eureka que neste ano de 2023 vai tratar de alguns temas voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Hoje, então, nós apresentaremos para vocês brevemente agora que nós estaremos com algumas séries, sempre neste mesmo horário. Nós vamos falar sobre os temas atualidades, que são temas recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos falar também de estudantes, como eles se prepararam. E esses estudantes estarão aqui comentando como está sendo o ensino superior a partir das escolhas que fizeram anteriormente. Também nós vamos receber como convidados profissionais que já estão no dia a dia, no exercício das suas profissões, e como se deu a escolha anteriormente, quando estavam neste mesmo momento que vocês estão agora, definindo qual será o curso superior que vão fazer e qual será a profissão que querem atuar. Por último, também nós teremos atualidades envolvidos com os temas recorrentes nos vestibulares também, mas no nosso caso, no Exame Nacional do Ensino Médio. Para isso, nós então estamos aqui com o professor Marlos Geronasso, que vai comentar um pouquinho para nós, começando sobre as atualidades e os temas de redação. Pois bem, professora Regina, a função mesmo é essa e agradeço o convite. Estamos no ar, programa Eureka em sua sintonia, 19 anos nessa atividade de rádio e TV, e é um privilégio falar sobre atualidades em momentos tão diferentes como são esses momentos do século XXI. Então, basicamente, vamos começar então com as atualidades. Sim. As atualidades, quais são os principais temas que estão ocorrendo em 2023 na sociedade, no mundo como um todo, e que poderão estar nas redações do Enem. O estudante precisa estar a par do que acontece, por isso ele precisa formar um repertório. A única maneira de formar um bom repertório é estar a par de leituras, mas não quaisquer leituras. Infelizmente, nós temos sido infectados, e o termo é esse, é um termo médico, não? Um termo biológico, somos infectados por notícias falsas. Então, também é de bom tom que o estudante faça uma apuração correta e procure informações em instituições fidedignas. Porque o jornalismo, ele é uma função efetiva em toda a sociedade mundial. E o jornalismo ele é exercido por profissionais que são capacitados, que vêm de veículos de comunicação e são devidamente referendados. Então ele não pode acreditar em quaisquer notícias, senão ele não consegue fazer um bom repertório. Ao contrário, ele formará um repertório negativo que sempre permeará as suas palavras, as suas reflexões em torno de mentiras, de bobagens. Então o primeiro passo mesmo é consultar fontes fidedignas. E existem inúmeras, seja em sites, seja em blogs, seja em podcasts, seja mesmo pelo rádio, pela televisão ou pela internet, mas ele precisa. A partir disso, é necessário que ele comece a refletir sobre temas que estão em ebulição. O termo é esse, mais uma vez agora um termo químico, em ebulição. Eu ressalto, professora Regina, dois temas que valem a pena neste início de ano. Essa passagem, por assim dizer, de 5 meses de ano, dos vários temas, dois emergem com muita força. O etarismo e o racismo. Então, são possibilidades que você está colocando para nós que poderão ser abordados como temas do Enem. Não exatamente desta forma, mas permeando também. Ou temas de vestibulares diversos, porque algumas vezes os temas não aparecem na prova oficial do Enem, na primeira aplicação, mas podem aparecer na segunda aplicação do Enem e também em vestibulares. No último ano, nós tivemos duas situações problema, porque aí também um outro aspecto importante. Todos os temas do Enem, professora Regina, são situações problema. Se listarmos os temas de 2009 para cá, quando o Enem muda a sua configuração, no primeiro momento, o Exame Nacional de 1998 a 2008 prestava-se a ser uma avaliação, era um texto dissertativo argumentativo, quanto a isso não há dúvida, mas era uma avaliação diagnóstica do ensino médio brasileiro. Não vamos entrar no mérito de que essa avaliação jamais foi feita de forma criteriosa, e não foi feita de forma criteriosa, esse é um fato. Não adianta, né? Imaginar que foi feita essa avaliação, não foi. O ensino médio não deu diagnóstico às escolas como poderia dar, aos estados como poderia dar, ao governo como poderia dar, de maneira geral, né? Para subsidiar, inclusive, recursos. Esse é um ponto. Mas a partir de 2009, os temas redacionais passam a ser situações problema.
E a partir das situações problema, o aluno é desafiado, ele é instado a resolver a situação problema. Então, nesse momento, nós elencamos vários aspectos, duas situações problema que estão em evidência. O etarismo, por conta do preconceito, da segregação que existe em relação à figura do idoso, a figura da pessoa que já está numa idade mais avançada, e, necessariamente, o racismo por obviedades, porque o racismo ainda é uma chaga, ainda é uma ferida, ainda é uma doença que está presente na sociedade mundial, não só na sociedade brasileira, que, aliás, infelizmente, é uma sociedade que mascara o racismo alegando que ela não é racista. Na verdade, a sociedade brasileira é, sim, sintomaticamente racista. Tem a questão também que é valorizado se o estudante que está apresentando a sua redação, que desenvolveu a sua redação no exame, no Enem, citar ou não citar alguns filósofos, filósofos no sentido de tal filósofo e o tema, tal filósofo e a concepção deste filósofo sobre o tema da redação. É considerado positivo? Repertório, é o que nós citávamos há pouco. Então, ele precisa ter leituras para desenvolver esse repertório. As citações filosóficas, sociológicas, históricas, literárias, são relevantes, mas não é só citar por citar. Eu comentava com você, numa outra situação, corrigindo um texto redacional, Sim. sobre especificamente a temática, tratava da violência sexual infantil, ou seja, o assédio e a violência às crianças, a violência sexual. E muitos estudantes, na proposta de intervenção, quarto parágrafo, modelo de redação, estrutura de redação, eles colocavam exatamente isso, que o ECA deveria tomar providências, que o ECA deveria mobilizar esforços. Houve uma pequena confusão. Ora, o ECA não tem esse poder. O ECA não tem esse poder. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação lançada em 1990, que sim garante os direitos da criança e do adolescente. Mas o ECA não pode ter ação. Exatamente, o ECA não pode. Mas ali na proposta então, porque o ECA deveria agir de forma concreta. Mas eu fiquei me perguntando, eu respondi para o aluno, quando fiz um comentário, respondi na competência 5, que é a competência que avaliza a proposta de intervenção. Como o ECA agirá? O ECA tem essa prerrogativa? Não esqueça que o ECA é um documento em estado físico, mas é um estado de inércia. Ele já foi escrito, ele foi compilado, ele tem que ser cumprido, praticado. Mas é essa confusão que vem a remeter àquilo que você disse. Citar só não resolve. Ele precisa apropriar-se do conhecimento. Então, e como é que ele se apropria? Com o repertório. Por isso, a importância do estudante que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio e também para os vestibulares, que fiquem atentos às atualidades que estão acontecendo no mundo, na sua cidade, no seu estado e, de forma geral, no mundo todo. Aquelas questões, digamos, mais polêmicas, pode ser considerado assim? Justamente, por isso que falávamos no etarismo. Em 2009, o tema redacional da prova de 2009 era justamente a valorização do idoso. Mas essa prova não foi aplicada. Nós sabemos que na história do Enem houve vários desvios. Um deles foi em 2009, exatamente na implantação, quando a prova ficou aberta. Infelizmente, várias pessoas viram a prova e anteciparam questões e anteciparam o tema da redação. Então, esta redação, este tema foi cancelado. E o tema aplicado a posteriori foi justamente a questão ética, mas jamais o Exame Nacional voltou a tocar na questão do idoso. Por isso o etarismo, que agora voltou à tona, e um dos episódios que elevam esse tema foi justamente o caso daquela estudante de idade mais avançada, madura, e que foi vítima de chacota, de zombaria. Discriminada. Foi discriminada. Por quê? Porque ela, na opinião de quem discriminou, ela não deveria estudar porque ela é muito velha. Então foi exatamente esse conselho das jovens inconsequentes naquele momento, foram infelizes naquele momento ao dizerem isso. Mas não foram infelizes só naquele momento, é que na verdade elas apenas afloraram o pensamento que têm. Então isso é muito ruim. Não apenas delas, mas também da sociedade, né? Exatamente, da sociedade. Foi aí que veio à tona toda essa situação naquela determinada faculdade.
Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com a presença do professor Marlos, que está aqui conosco, e vamos falar um pouquinho mais das séries que nós estaremos desenvolvendo ao longo de 2023, tendo como temática principal o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Já voltamos. Alô, estudantes! Voltamos para o segundo bloco do programa Eureka de hoje, que está iniciando com vocês para falarmos sobre temas do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. Ao longo deste ano, até o momento da sua prova, nós estaremos aqui neste mesmo horário comentando com vocês dicas, atualidades, profissionais que já escolheram a sua profissão e estão no exercício dessa profissão ao longo do dia a dia, e também nós vamos comentar sobre estudantes que estão já na academia, segundo, terceiro, quarto ano das academias, e como foi o processo, então, de escolha desses estudantes para a sua futura profissão e a escolha do seu curso e da sua universidade. Hoje estamos aqui com o professor Marlos, que ficou conosco ao longo do primeiro bloco, comentou conosco sobre as atualidades, os temas atuais que estão por aí, que são polêmicos e que por isso chamam a atenção e que possivelmente são cobrados nas redações das universidades, como também do Exame Nacional do Ensino Médio. Você terminou o primeiro programa, o primeiro bloco, professor, colocando sobre o tema etarismo e também racismo. Você comentou bastante como foi, exemplificou o tema etarismo, mas nós não conseguimos abordar um pouquinho mais sobre o racismo. Poderia, então, desenvolver um pouco mais o tema? O racismo é um dos maiores problemas que a nossa nação vive, porque ele é presente. A sociedade brasileira é desigual e muitos não entendem isso porque em determinados momentos vivem no conforto e na tranquilidade do seu pequeno mundo, da sua ilha de prazer, da sua ilha de contentamento, da sua ilha de felicidade. E não é demérito que sejam felizes, não é isso, porque alguém já vai dizer assim, não, mas está questionando a felicidade. Não, estou questionando a felicidade. Eu estou questionando que ninguém é perfeitamente feliz se há tanta infelicidade ao redor. É impossível ser plenamente feliz se ao meu redor eu tenho tanta miserabilidade. E curiosamente, essa miserabilidade, ela tem uma cor. Ou seja, em sua maior parcela, nós temos os negros ali presentes. Então a sociedade desigual faz com que a desigualdade maior tenha uma cor. E infelizmente isso passa ao largo. Claro que quando temos episódios como no futebol, que para o nosso país, o esporte bretão, é o mais afamado, é o mais conhecido, enfim, é o mais gostado, por assim dizer. E quando há situações que trazem à tona esse racismo, nós vemos que as pessoas que o praticam, na verdade, são de uma pequenez, são de uma insignificância, que é difícil tentar entender o processo que as constituiu. Nós vemos, por exemplo, em vários outros países, episódios das imitações de macaco que fazem, ou das ofensas que se proferem em relação a isso, nessa verossimilhança que querem dar ao indivíduo negro. E isso é apenas um reflexo do racismo. Mas o racismo que deve ser abordado num tema de redação não é só o xingamento em um campo de futebol, porque isso é uma faceta. A faceta mais cruel é aquela da miserabilidade. É aquela que faz com que nós não encontremos negros em cargos de chefia, em cargos executivos, não encontremos negros em diversas posições de grande relevo na sociedade. Então, esse sim é o racismo que se mostra evidente em uma sociedade e é sobre isso que pode tratar um tema de redação no exame nacional ou mesmo no vestibular. Aliado a esse tema de racismo, nós também poderíamos citar a questão da misoginia. Sim. Porque há poucas também mulheres negras em cargos de destaque como esses que você estava comentando agora. Pouquíssimas, pouquíssimas. Como há pouquíssimas mulheres representantes do seu meio, do seu mundo, ascendendo a cargos elevados. E quando eu digo seu mundo é porque, infelizmente, elas são separadas do mundo comum
por terem um tom de pele diferenciado. E é claro, vale a pena olhar no nosso DNA, no seu, no meu, no nosso. Nós temos ali, é claro, nós temos a clara heterogeneidade genética. Que maravilhoso, porque se tem algum valor é por ter a heterogeneidade. Marlos, então, pensando sobre o racismo, o estudante que estiver desenvolvendo a sua redação, ele pode pensar em pegar o viés da misoginia, mulher negra. Também. O outro pode pegar o viés da história, de como foi desenvolvida o racismo, começou quando, fazer um breve relato da história, como começou a escravidão no Brasil, em outro país, enfim. Então nós temos o aspecto, o viés da misoginia, da historicidade. Sim. E também poderíamos puxar para um outro tipo de viés, atualmente na sociedade e que não ocupam esses cargos de destaque. Nessa breve fala, nós conseguimos colocar 3 vieses. E esses são argumentos que devem ser desenvolvidos. Então, pegar-se-ia, usando essa mesóclise, a tese, numa dessas 3 frentes, e a argumentação que sustenta a tese é o uso de repertório dentro das frentes ou da frente escolhida em especial. Por isso, o exercício é recomendado. Quem quer trabalhar bem uma redação precisa escrever. Escrever, escrever, escrever. Eu uso sempre essa analogia muito simplista. Para quem gosta de esporte, como é que você melhora no esporte? Praticando. Como é que você aprimora a prática do esporte? Praticando, praticando, praticando. Então, por que você não faz isso na redação? É o garoto que gosta de jogar futebol, é a garota que gosta de jogar tênis, é o garoto que gosta de jogar basquete, é a garota que gosta de jogar vôlei. Como é que você melhora um saque no vôlei? Praticando. Como é que você melhora um arremesso no basquete? Praticando. Como é que você melhora um chute a gol? Praticando muito! Então, é simples, senão não tem o que fazer. Como é que eu aprimoro a minha corrida? Eu sou um corredor rápido. Então, como é que eu melhoro os meus tempos? Correndo, acertando, ajustando a saída, ajustando a passada. É assim que eu melhoro. Então, não tem outra maneira. Quem cai de paraquedas no exame nacional, no vestibular, sem ter feito redações, já está claro que será um erro. Por quê? Porque a redação será mal feita. Agora, tem um outro ponto que eu preciso levantar com você também, Marlos. O seguinte, recentemente, lendo uma matéria numa revista de abrangência nacional, a estudante relatando como fez o preparo para a redação do Enem. Então, ela contava, nesta matéria, em que estava com um caderno, modelo universitário, de muitas folhas, e escrevia uma redação por dia. Ao longo do estudo dela, ela tinha mais de, ou quase 100 redações naquele caderno. Mas, claro que é um exercício, claro que é uma prática. E que foi um modo em que essa estudante encontrou para escrever. Agora, Marlos, nesse caso, o estudante também precisa tomar cuidado para não cair naquela receita de bolo, ou seja, o que deve colocar no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo, por exemplo. Texto do Enem só podem ter 3 parágrafos. Ou então, começar a introdução sempre com uma expressão. Pode-se correr o risco desta forma e quais são os cuidados que tem que se ter para que não se caia nessa receita de bolo? Infelizmente, há muitos colegas que são complicados na exposição para instruir um estudante. E alguns querem sempre facilitar a vida do estudante, fazendo entender que escrever uma redação é muito fácil. Nunca foi fácil. Os maiores escritores que nós temos, nunca acreditaram que o processo de escrita fosse fácil. Acreditaram sempre que o processo de escrita é uma transformação e que requer transpiração. Então, quando nós pegamos os expoentes, vamos buscar Mário de Andrade. Mário de Andrade, professora Regina, era metódico e ele escrevia um primeiro texto quando dava essa vontade. Deu um estalo, eu vou escrever. Mas ele parava ali, engavetava o texto. Tempos depois, ele abria a gaveta, lia, fazia anotações, rabiscos, engavetava novamente. Então, ele fazia todo esse processo para chegar a um termo. A rara exceção foi Macunaíma, mas é uma outra situação. Guimarães Rosa fazia o mesmo, Carlos Drummond de Andrade fazia o mesmo, Machado de Assis fazia o mesmo, Clarice Lispector fazia o mesmo. Porque, na genialidade de um jovem, sem demérito, acredita que uma receita
de texto com palavras-chave, com palavras indicadas, pode ser a solução para a vida dele. Então, infelizmente, alguns colegas apregou e vendem isso. Sim. Vendem a R$ 9,99 um curso, vendem a R$ 2,00 a redação, vendem a R$ 49,99 o curso completo, 30 modelos de redação Enem para você fazer sobre qualquer tema. Eu normalmente pergunto ao aluno, você vai decorar esses modelos, ou você vai levar pronto no papel e lá no dia você vai tirar do bolso para entregar? Só tem um detalhe, que se você fizer isso, a Polícia Federal retira da sala, porque não pode portar nenhum outro material que não seja a modesta caneta com tinta preta. Então, veja, essa receita de bolo não serve para nada. Não é isso que fará o indivíduo escrever. O que o fará escrever é a prática. Isso não significa algo impossível. É que essa facilitação, ela é enganosa. É a velha história da enganação. E muitos dos nossos meninos e meninas, dessas crianças, são enganados pela facilitação. O conhecimento não é impossível. Ele requer trabalho. Então, a redação também. Então, destacando alguns pontos que nós fomos comentando ao longo do programa, seria a importância de estar atento aos temas polêmicos, atualidade, de estar sim. Sempre buscando atualidades sobre os mais diversos temas e também não esquecendo que há a solicitação da proposta de intervenção social. Resolva o problema. Resolva o problema. Então, significa que esse estudante também terá que colocar a sua opinião e uma proposta sobre aquele tema. É uma proposta que ali, normalmente, 3 grandes atores. Quando eu tenho uma situação, problema, como eu resolvo? A partir da minha ação, a partir da ação do coletivo, da sociedade e a partir da ação do poder público. Eu tenho 3 agentes, o eu, o nós e o poder público. O eu, por quê? Em relação ao preconceito, eu tenho que fazer um exame de consciência e deixar de ser preconceituoso, combater o preconceito que existe em cada um de nós. É um combate, muitas vezes. Nós, por quê? Porque nós não podemos aceitar que a sociedade se comporte de forma normal diante do preconceito. E o poder público, porque aí sim precisa ter leis, precisa ter punições, precisa ter efetivamente uma linha de autuação contra quem pratica o preconceito. Então, quando eu elejo esses 3 atores, respeitando os direitos humanos, é óbvio, eu consigo ter uma grande proposta de intervenção. Ok. Mais uma dica, então, para pensarmos. Sim. E o professor vai estar gravando vários programas aqui, atualidades e redação, dando outras dicas, então, do desenvolvimento de alguns temas. É isso, né? Sim. Agora, rapidamente, que nós temos só uns minutinhos para encerrarmos o programa, mas eu queria que vamos colocar sobre a série Profissões, em que convidamos profissionais que já estão atuando no dia a dia, Sim. que já têm uma profissão de alguns anos, inclusive. O que isso, para você, vai facilitar na escolha também dos estudantes que estão naquele momento de indecisão? É que o estudante precisa ouvir, professora Regina, e quando você lidera esse projeto, já há muitos anos aqui na equipe Eureka, a proposta de encaminhar a orientação profissional, você ilustra carreiras e traz a opinião de quem vive no mercado, quem vive a função, para que essa opinião seja uma das várias opiniões que balizem a decisão do indivíduo. Então, a validade é essa, não a doutrinação, não é isso, e tampouco a imposição, mas sim a ilustração. É bom sabermos diferenciar os posicionamentos. Não se vai doutrinar, não se vai impor, vai se ilustrar, para que daí, a partir da ilustração, ele reflita. Diz assim, puxa, eu gostei daquela profissão, eu não gostei. Então, é nesse sentido. A série Profissões é muito valiosa. Então, esses profissionais também colocam as flores e as pedras no Sim, caminho de cada uma das profissões. Também nós temos a outra série que será colocada ao longo de 2023, antes da prova do Exame Nacional do Ensino Médio e dos vestibulares, que é estudantes acadêmicos que já estão na universidade, que já estão nas academias, que já passaram por esse momento de escolha, mas estão relatando como foram as dicas, como foram os caminhos que o fizeram a escolher o curso. E aí, eles vão citar também a Feira do Cursos e Profissões. Bem, na verdade, essa outra série ela é extremamente relevante porque ela traz uma outra voz. A voz do profissional é a voz da profissão, de quem está no mercado.
A voz do acadêmico é de quem já saiu da educação básica, venceu a etapa de ingressar no ensino superior, porém está na academia. E na academia ele também tem uma outra percepção, que pode ser a da felicidade, da confirmação da escolha, ou ao mesmo tempo de uma certa inquietação e até a rejeição. Talvez não tenha sido a escolha certa. Então tudo isso vem à tona também na série Escolhas. E para terminar, nós também teremos uma equipe de professores, a equipe do programa Eureka, que estará com vocês também aqui, neste mesmo horário, colocando várias possibilidades de temas recorrentes em todas as Ciência provas. da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens. Muito bem, é essa a equipe. Vamos então ficando por aqui, encerrando o programa de hoje, agradecendo a presença do Marlos. Até o próximo programa.